Hoje é 8 de fevereiro de 2021, são 11 horas, uma segunda-feira esquisita, como todas as segundas-feiras. Vem o sábado, o domingo, a sexta-feira já é fim de semana praticamente. E a semana recomeça com choques espontâneos ou provocados pela própria imprensa. O Escriba dormiu ontem impressionado com figurações de Salvador Dalí, num álbum muito bonito que lhe deram de presente na quinta-feira como prova de carinho. Mas estas figuras de Salvador Dalí impressionam bastante o inconsciente e fazem, curiosamente, que o escriba durma repensando as provocações, inclusive imaginárias, ou seja, decorrentes de imagens postas no consciente. E na segunda-feira, quando o escriba acorda com o pensamento repleto dessas imagens todas. Hoje, este escriturário de direito penal e processo penal acordou com a impressão posta no raciocínio advinda da última personagem, ou do último personagem, se assim se preferir, colocado no site, inaugurado na sexta, o Pai João, uma criatura muito esquisita, uma espécie de pai de santo criativo, com um chapéu de explorador e um ar absorto de quem está disposto a examinar as provocações do começo da semana seguinte. Então, o escriba foi a Pai João e indagou: Pai João, qual é a razão desta projeção da sua imagem no consciente deste velho escriba? E Pai João respondeu com alguns raciocínios que são muito complexos, respeitantes ao que vem acontecendo à nossa nação. Um episódio um pouco mais antigo. A presidência da República tentou manipular os episódios legislativos correspondentes às polícias militares dos estados, numa expectativa que este escriba ainda não examinou racionalmente. Ficou apenas a impressão de que o presidente tentou, sim, enfraquecer a relação polícia militar e governos estaduais perdidos ou encontrados na plenitude da nossa nação. O escriba não sabe o que está acontecendo exatamente, mas sabe que houve esse pensamento, essa tentativa do governo federal de mexer nisto. A exemplo do que acontecia lá atrás, ao tempo da República Antiga, em que as polícias militares foram convocadas a
lutar contra o povo, principalmente a oportunidade da chamada Revolução de 64, do golpe de Estado de 64, em que a cavalaria foi posta nas ruas para, inclusive, invadir num episódio dantesco os portões da Faculdade de Direito do Lago de São Francisco. Mas isto é um pensamento etéreo que vem à reflexão do escriba. É a perspectiva mais antiga a impulsionar a temperatura racional reflexiva deste antigo escriba de direito penal e de processo penal. A seguir, ou paralelamente, essa obsessão do presidente da República no sentido de, figurativamente, armar a população, ou seja, facilitar o porte e o uso de armas de fogo pela dita cidadania. Em outros termos, em colocar uma arma de fogo à cinta do cidadão brasileiro nesse pressuposto de que todos podem e devem defender-se, defender a vida, a tranquilidade do lar e a integridade corporal ou física dos familiares ante as provocações que têm vindo por aí. Então, de um lado, as polícias militares sendo, em tese, objeto de reflexão da Presidência da República no sentido de enfraquecer o domínio ou o império dos governos estaduais sobre esses órgãos auxiliares da atividade no sentido de prover ou manter o equilíbrio do povo nas suas atuações quanto à solidariedade que deve haver entre o mote popular, ou seja, a movimentação do povo, e a própria regulação desse tipo de relacionamento entre a cidadania e o poder. Então são dois episódios já. Primeiro, a vontade ou a tentativa de tirar o poder dos governadores do estado sobre as polícias militares estaduais. Segundo movimento, prover o povo com mais facilidade na possibilidade do porte e do uso de armas de fogo. Isso constitui uma obsessão do presidente da República. São dois movimentos. O terceiro movimento, o provimento das duas vagas, uma já aberta e provida, e outra a ser provida ao fim do ano, se a memória deste escriba não falha, nas vagas deixadas abertas lá atrás pelo ministro Celso de Mello e agora, no fim do ano, pelo ministro Marco Aurélio Mello. Duas perdas sacramentadas da angústia da cidadania e da intelectualidade brasileiras. São três movimentos já, ou seja, tentativa de esmaecimento dos governos estaduais quanto ao poder de império sobre as polícias militares, aumento da possibilidade de que o povo se arme com a provisão de porte correspondente a esse permissivo,
Em terceiro plano, ou em terceiro ponto, a tentativa de dominação, de aumento de poder junto ao Supremo Tribunal Federal, que no fim das contas, num certo sentido até muito prático, legisla complementarmente quando define o que pode e o que não pode o Poder Executivo Federal fazer tocante ao relacionamento entre o Executivo, o governo e a cidadania. São três movimentos. O quarto movimento, uma projeção de imagem do presidente da República junto à comunidade, no sentido de que o presidente da República seria uma espécie de totem ou de ícone ou de um Superman bafejado pelas criaturas divinas com o corpo fechado, sim, no sentido de ser ele personalisticamente o detentor de uma intangibilidade tal que o torna plenipotenciário naquilo que faz isoladamente, no sentido de relacionar-se com o cidadão em particular e com as comunidades em geral. É a quarta perspectiva que este escriba está a perceber. Isso se desenrola e se desenvolve, inclusive, nessas atitudes do presidente, por exemplo, de montar uma motocicleta potente e viajar por aí em pequenos pedaços de estrada ou dentro das próprias vias que a capital da República tem, fazendo o povo perceber ou entender que ele é realmente um ser dotado de poderes excepcionais, próximos àqueles que impulsionam, num certo sentido, até Putin, na Rússia comunista, que está lá há anos e anos, e se recusa a deixar o posto, constando, inclusive, que Putin é responsável pelo envenenamento por venenos muito sofisticados daquele ou daqueles que se opõem à sua atividade. Um último movimento do presidente da República é a imantação que Trump, nos Estados Unidos da América, exerce sobre o presidente da República numa equalização de conduta ou de movimentos, parecendo que o poder de um derrotado, embora se mantém, transmitindo-se ao outro, seu herdeiro, dentro da movimentação, a vida como própria, aquele que detém uma força tamanha na impulsão da própria personalidade que venha a refletir no seu comportamento, inclusive em toda a extremação de parte grande da comunidade norte-americana e de parte agora do Brasil, porque nós temos também, teórica e praticamente, nas duas nações, uma expectativa de convulsão ideológica entre a direita, a esquerda e o centro, num sentido bem axiomático, entre a direita e sua extremação e a esquerda também com a sua extremidade maior. São 5 movimentos práticos, sim,
ideológicos também, porque abstratamente considerados, e transmudando-se tudo nessa quase convulsão em que esta nação se encontra, neste conflito entre a própria vacinação, que nós não tínhamos no país, agora estamos a ter, e com um combate entre várias vacinas, uma norte-americana, outra russa, outra indiana, outra advinda da Inglaterra, tudo misturado no combate aos bichos que estão a tentar envenenar o corpo aqui dos brasileiros e internacionalmente nesse nosso mundo dito mundo de Deus. São 5 perspectivas, portanto, que fizeram este escriba indagar o pai do João: o pai do João, o que você acha que está acontecendo? E o nosso conselheiro recém-posto no nosso site está a fazer uma comparação nessas hipóteses que o escriba está trazendo, também hipóteses que vêm automaticamente ao pensamento deste escrivão de direito penal e de processo penal, na medida em que acordou nesta segunda-feira quente e repleta de problemas. E o pai do João está, assim, preocupado a saber se esta posição, este posicionamento do presidente da República e das várias tendências político-ideológicas que estão a imperar ou a conflitar no Brasil, se isto é o resultado de uma atitude ou de uma perspectiva paranoica do presidente da República, ou se está, assim, aparecendo na nossa nação como sinal ou indícios de que o nosso presidente da República não está muito satisfeito com a tramitação dos problemas atinentes ao exercício de seu mandato, está pensando, quiçá, a resistir de uma forma ou de outra, no sentido de manter a hegemonia do seu cargo, em que toma assento no trono e quer manter-se ali. Isto pode ser, sim, um comportamento racional paranoico, com perspectivas da famulagem que o raciocínio tem em função de aspectos pouco concretos do funcionamento do cérebro, ou pode ser verdadeiramente alguma característica em que se pretenda colocar a metáfora em prática. À medida em que o tempo vai chegando mais adiante e as novas eleições vão surgindo praticamente no âmbito das expectativas do povo brasileiro. Nesse meio tempo, o nosso país está, assim, enfraquecido por esta pandemia, com os brasileiros procurando trabalhar, mas é um trabalho manquitolante, porque esse trabalho em casa não supre de forma alguma a atividade corpórea, no sentido de satisfação das obrigações e atributos em que todas as classes se põem, desde o estivador até o intelectual bem posto no exame e nas possibilidades de consulta à biblioteca de cada qual. A segunda-feira deste escriba começa assim: não se entenda
que este escrevente ou escrivão de direito penal e processo penal está a fabular. Não, está a colocar concretamente aquilo que está a enevoar o raciocínio do povo brasileiro. Alguns com possibilidade de interpenetração subjetiva daquelas provocações às quais este escriba se referiu, e outros sentindo no pelo ou na pele os efeitos ou eflúvios desta intencionalidade de apoderamento maior da autoridade por parte do presidente da República, bastando dizer que há também a intenção de se blindar de tal forma o agente público quanto à defesa ou ao entrecruzamento de conflito entre o agente público e aquele que pode eventualmente ser a vítima deste, esse blindamento a possibilitar ao agente público não ser processado se e quando ferir ou matar aquele ou aqueles com os quais entrou em conflito no exercício da atividade policial militar. Episodicamente entendido isto como a necessidade de que o agente público mantenha a paz social em vilegiatura ou tramitação no solo brasileiro. Isto preocupa, sim, a saber se esses comportamentos todos do presidente da República são comportamentos normais, se advém de uma personalidade voltada à paranoia ou à esquistossomose cerebral, ou se são condutas muito bem postas no sentido de melhoramento das relações entre o poder público e a comunidade, dois aspectos. Ou isto é a normalidade vinda à cabeça deste velho escriba, ou isto é uma anomalia, sim, uma fabulação posta no cérebro do presidente da República, que tem, sim, antecedentes no sentido de se expectar que não seria a primeira vez em que ele, presidente da República, fora inclusive do exercício do poder, não tivesse tido comportamentos análogos enquanto jovem, enquanto moço, enquanto capitaneando alguns relacionamentos com o militarismo durante o tempo em que esteve na ativa. É uma perspectiva para ser pensada, para ser refletida, para ser racionalizada. E parecendo a este escriba que é mais um aspecto ligado à psiquiatria propriamente dita do que a política no sentido prático em que se procura interpretar os movimentos sociais e os conflitos existentes nos vários aspectos em que o cidadão se põe na defesa de uma ou de outra ideologia. Isto faz com que este escriba feche este álbum bonito de Salvador Dalí, que ganhou de presente, escolhendo uma figura adequada àqueles pensamentos que lhe vieram à mente agora, resultantes sim de um improviso e nada pré-ordenado, parecendo que a figura escolhida é uma daquelas que podem significar a
transmudação para o concreto daquilo que se possa ver impresso na mente do presidente Jair Bolsonaro. Uma figuração etérea, quase que abstrata, daquilo que se passa na cabeça do nosso presidente. Oxalá este escriba não tenha razão, inclusive naquilo que está a refletir sem maior preocupação quanto à exatidão daquilo que vem, as minúcias das catarses que se passam na mecânica da reflexão de cada qual. Oxalá o escriba esteja com pensamentos errados, mas potencializada ou não, é esta a consciência daquilo que está no subjetismo de todo cidadão brasileiro. Alguns racionalizando a perspectiva, outros com aquilo tudo no fundo da consciência, fazendo força para chegar ao mundo concreto, mas repelido porque pode ser que isto seja o chamado pensamento mágico e não aquele provocado realmente por movimentação corpórea na relação entre o poder e a comunidade. Dito isto, vamos ao trabalho. São 11 horas e 26 minutos de uma segunda-feira em que nós brasileiros estamos a doar restos de taxa de vacinação não usada para outro país. Parece que é isto que consta nos jornais de hoje, enquanto pouco tempo atrás estávamos quase a mendigar que as vacinas viessem ao nosso país. Outros versados nessa arte que expliquem. O escriba se limita a formular as mensagens que o cérebro, já cansado pela idade, transmite ao dia de hoje, nesta segunda-feira, 8 de fevereiro de 2021. E lá na Vevá.